Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Vamos começar hoje a primeira carta de Pedro, né? Vocês vão perceber que Pedro, ele é o autor e se identifica logo no primeiro capítulo como autor, embora algumas vezes tenham surgido hipóteses que não fosse ele autor. Mas na igreja primitiva lá tem testemunhos amanoenses, que eram os secretários que escreviam muitas vezes as cartas, né? Como Silvano ou Silas, né? Que é o mesmo nome, tá? E essa carta de Pedro está refletindo a época da perseguição de Nero, que era a morte por fera, crucificação, cristãos queimados, né? E vocês vão ver que Pedro muitas vezes se refere à Babilônia, mas na verdade ele está se referindo a Roma, que era tão pecadora como a Babilônia, né? E começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, porque Deus é onisciente, né? Pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas. Outra vez. Aqui, graça e paz. Só é possível ter paz que a gente tem graça, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelado no último tempo. Está falando aqui da segunda vinda de Jesus, né? Interessante a gente observar aqui também que ele fala da ressurreição de Jesus. Assim como o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo, a ressurreição também foi obra do Espírito Santo. Tu és meu filho, hoje te gerei. Temos que ver isso, né? Tu és meu filho, te gerei, conforme já foi falado. Em Hebreus significa que Jesus foi gerado no ventre de Maria, encarnou no ventre de Maria, foi gerado por obra do Espírito Santo. E quando fala da ressurreição, tu és meu filho, te gerei, está falando da ressurreição de Jesus Cristo, que é obra do Espírito Santo também, tá? Fala da esperança viva, né? Que a ressurreição traz. E está falando da nossa salvação, que é mediante a fé no Senhor, né? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entretecidos por todo tipo de provação. Está se referindo às perseguições, né? Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês agora amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam de alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a esse respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo. Meu irmão, minha irmã, então vocês estão vendo aqui o tempo todo citada a ação do Espírito Santo, falando das provações. Porque aqueles cristãos perseguidos lá, eles não abandonavam a fé mediante as provas terríveis. Imagina, não dá para a gente imaginar uma pessoa sendo crucificada, todo mundo batendo palma, uma pessoa sendo devorada por feras, por leões, né? Mas isso que acontece aqui é a fé que sustenta. A fé produzida em Cristo Jesus, ela não te livra de problema, mas te sustenta nele. Tá? E vai dizer assim, ela vai falar agora da exortação à santidade. Portanto, estejam com mente preparada, prontos para agir, sejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Aqui ele está falando do passado, as pessoas aqui foram transformadas, os que creem, são a habitação do Espírito Santo, são transformados. Não há uma volta para trás, uma vez transformados de coração, sinceramente, né?
Isso aqui para agir, quando ele fala que estejam prontos para agir, é uma exortação. Uma vez que vocês chamaram Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus como Cordeiro. Então está falando aqui que a graça salvífica através do sacrifício de Jesus Cristo é mais preciosa que qualquer outra coisa, que tudo isso aqui é passageiro, é efêmero, vai passar. Ele está falando aqui quando, por algum tempo angustiado, ele está falando aqui, ali naquele momento, levando para um contexto da perseguição, ele estava sendo que a morte, a chegada da morte não demoraria muito. Você está lá não dá para imaginar, você está lá amarrado lá para a fera, correndo no meio do Coliseu para a fera te morder, diz que não demoraria muito, logo você estaria no braço do Pai. Isso é uma exortação, é um conforto, né? Por meio deles, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. A ressurreição de Jesus mostra que do outro lado, na passagem da morte, existe uma outra vida. E comprova que Jesus foi a semente que foi à terra e germinou e deu uma árvore indestrutível e eterna. Então, quando o nosso corpo vai à terra, se decompõe e vai à terra, na verdade foi semeado para nós entrarmos no reino de Deus como purificados e como uma semente que foi plantada na terra, e lá seremos frutos lá nós seremos o fruto da nossa obediência, da nossa rendição. Por isso que está falando isso, tá? Essa é a palavra que lhes foi anunciada, portanto, livres de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, de toda maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação, e agora provaram que o Senhor é bom. Pedro está falando aqui agora, falar da pedra aqui, a pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nele confia jamais será envergonhado. E aqui, meu irmão, a gente vê aclarar aqui, nesse texto de Pedro aqui, o próprio Pedro falando, tem aquela questão, Pedro, tu és pedra. Não, Pedro, tu és pedra. O Pedro ali, tu és pedra, Pedro ali é um fragmento da rocha, que é Jesus, que ele se torna fragmento da rocha a partir da conversão dele em Jesus Cristo. Pedro foi restaurado por Jesus, 3 vezes negou e 3 vezes foi restaurado. Ele encerra essa questão aqui muito claramente. A rocha é Jesus Cristo, a rocha, a pedra viva, né, que sustenta a igreja é Jesus Cristo. E nós seremos pedras vivas, porque cada um de nós, junto com o irmão, é a igreja. E a comunidade de fé, ela é construída a partir da presença de igrejas vivas lá, que somos nós mesmos, né? Então, a comunidade de fé é um conjunto de pessoas salvas, transformadas em pedras vivas. Ele fala, interessante aqui, do caráter eterno e único da salvação. Ele vai falar aqui
Amados, insiste que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês abstêm de desejos carnais que guerreiam contra a carne. É aquilo, meu irmão, ele está falando aqui, nós somos peregrinos. E aqui dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, desejos carnais que guerreiam contra a alma, ele está dizendo o quê? Que tudo que acontece aqui fica aqui. Ninguém leva nada para a eternidade. Meu irmão e minha irmã, e aqui é interessante Pedro falar isso aqui, porque Roma estava impregnada de desejos carnais. E ele não está falando só de sexo, né? Da maldade, da maledicência, e que guerreiam contra a carne. O mal está no nosso interior. A nossa guerra contra nós mesmos, apoiada pelo Espírito Santo, que nos dá consciência, por isso é que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos confronta o tempo todo, para que nós estejamos não deixando ser dominados pelos nossos próprios desejos. Nosso desejo é sempre mal, quase sempre, né? Mas o Espírito Santo nos dá o confronto, o consolo e o conforto, né? Ou seja, aqui Pedro está dizendo que a gente é peregrino no mundo e a gente tem que mudar o nosso caráter, nossa condição espiritual, né? Mas lembrar sempre que o mal, ele não tem uma formação ontológica como ser. O mal reside na gente. Pedro está falando isso aqui. E aí vai falar, se viviam como se vivia antes. Viviam entre os pagãos de maneira exemplar. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles o acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que praticam e glorifiquem Deus no dia da sua intervenção. Meu irmão, minha irmã, o que Pedro está dizendo aqui é que a gente deve transbordar o Evangelho, deve ser exemplo, que a melhor coisa é alguém que enxergar em você o Evangelho, a sua transformação. Você não pode ser, como está escrito, ser pedra de tropeço para ninguém, nem escandalizar ninguém, né? E aí fala, pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Aqui está se referindo ao livre-arbítrio. Vivam como pessoas livres. Só existe liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Não é que Paulo fala que está aprisionado em Cristo, né? Morrer é lucro, viver é Cristo, né? E é interessante a gente observar, porque isso aqui remete a Adão lá atrás. Adão, de uma maneira ele usou o livre-arbítrio dado a ele contra ele mesmo. Porque você não guerreia nada contra Deus, contra ele mesmo. Então, Deus, com a sua misericórdia, agiu tirando do paraíso e deu Jesus Cristo para nos salvar. E isso que ele está fazendo aqui, ó. A liberdade verdadeira está na obediência a Deus, né? Para não usar para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E todos têm que ver na gente um caráter aperfeiçoado ou em aperfeiçoamento para seguirmos a Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã ainda fala assim, tratem a todos com o devido respeito. Então, meus irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amados, mas também aos maus. Isso aqui, o que a escravidão na época lá, né, era uma prática, a escravidão acontecia, e está vendo aqui que não existe escravidão boa, escravidão é ruim, sempre. E aqui Pedro está falando aqui para não confrontar ninguém, obedecer à autoridade, né? E Pedro está falando aqui, o que está dizendo nesse final aqui, não sejam convertidos de coração, de coração e espírito, não sejam como os pagãos. Meu irmão, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos abençoando sempre. Deus abençoe. Amém.